conversei com o líder do PL, deputado Altineu Cortez, e estou dando entrada agora, em conjunto com os deputados Felipe Barros, Bia Kicis, Coronel Tadeu, Bibo Nunes, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Giga Peixoto, Daniel Silveira, Alê Silva, Cristo Anieto, General Girão, Júnior Amaral, Coronel Armando e Coronel Crisóstomo, sim, na CPI da Petrobras. E agora eles estão querendo uma CPI. Para que essa CPI? É mais um teatro no momento eleitoral, porque todos nós sabemos que nenhuma CPI que poderá abrir nesse momento, ela vai dar conta de que a gente tenha um resultado antes do momento eleitoral. Agora, o governo diz que quer criar uma CPI, uma dobradinha com o presidente desta casa, deputado Henrique Fontana. Isso é cortina de fumaça. Essa é a demonstração que esse governo está totalmente desesperado. Agora, sejamos claros, presidente Charles Fernandes. Não é inventando uma CPI de pirotecnia, não é sugerindo uma cortina de fumaça, sugerindo algo para tentar iludir a opinião pública que se resolve a questão do preço dos combustíveis no Brasil. E quando ele apresenta agora a ideia da CPI, é exatamente para piorar a situação, porque ele quer criar uma péssima imagem de uma Petrobras, que é na verdade um agente de desenvolvimento do nosso país, que pode fazer políticas sociais, que pode intervir, inclusive fazer o que o Lula disse, brasileirar. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro, PL do Estado de São Paulo. Presidente, eu estou vendo primeiro vários deputados do PT subir nessa tribuna para dizer que o presidente Bolsonaro é culpado pela alta dos combustíveis e que poderia fazer assim, fazer assado e etc. Mas eles não têm moral para discutir a Petrobras, porque foram eles que assaltaram em dezenas de bilhões de reais essa empresa pública. Então, primeiro, o petista falando de Petrobras é piada. Segundo, vamos lá, se o presidente fizesse o que eles estão pedindo aqui de trocar diretores, presidentes, etc., eles seriam o primeiro a acusar o presidente de uma intervenção na Petrobras e certamente isso daí também conflitaria com a ideologia, as ideias, né, de que você não deva, como ente estatal, intervir nessa política, deixando, né, porque a gente já viu no passado, quando Dilma Rousseff tentou, na canetada, baixar o preço do combustível, o problema que ocorre depois. Da mesma maneira, a energia, a MP de 2012, que até hoje nós pagamos o preço dessa alta na conta de energia. Então a verdade é que para eles, quanto pior, melhor. Eles querem, na verdade, o caos para poder dizer que o presidente Bolsonaro é o culpado e que tem que voltar com o ex-presidiário, né, Lula da Silva, história desse país. Agora, vamos lá. Querendo saber melhor por que a Petrobras tem 6 vezes mais lucros do que as petrolíferas estrangeiras. Logo, a Petrobras, que é uma empresa estatal, que o maior acionista dela é o governo federal, ou seja, os brasileiros são os maiores acionistas da Petrobras, e nós não vemos, quando vamos abastecer os nossos carros, o benefício de sermos, né, de termos essa estatal. Então, com base nisso, conversei com o líder do PL, deputado Altineu Cortez, e estou dando entrada agora, em conjunto com os deputados Felipe Barros, Bia Kicis, Coronel Tadeu, Bibo Nunes, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Giga Peixoto, Daniel Silveira, Alê Silva, Cristo Anieto, General Girão, Júnior Amaral, Coronel Armando e Coronel Crisóstomo, sim, na CPI da Petrobras, né? Eu acho que nós vamos ter apoio de muitos deputados também do centro que estão interessados em saber essa matéria, e lembrando que uma CPI, ela pode requisitar documentos, inquirir e ouvir testemunhas, dentre outras ações próprias do Poder Judiciário. Então faz-se necessário esse esclarecimento para a sociedade brasileira, para saber por que o combustível está caro, quanto é que é o lucro dos acionistas, por que essa empresa não gira, ainda sendo estatal, por que ela não gira a favor dos brasileiros. E eu tenho a certeza que essa CPI, muito provavelmente, vai culminar pedindo a privatização da Petrobras, porque não faz sentido manter uma estatal se ela não tem um olhar social para com a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Eduardo Bolsonaro, do PL do Estado de São Paulo. Com a palavra, a deputada Benedita da Silva. Esses problemas que estamos vivendo na Petrobras é um problema do governo Lula, que está candidato à presidência da República e vai ganhar no primeiro turno. Aí sim vai fazer uma investigação profunda, até porque vai provar de que verdadeiramente
nós presidimos a Petrobras, deu lucro a esta nação, tivemos o pré-sal para a educação e a saúde, do qual eles tiraram, e agora vem dizer que a culpa é exatamente daquele que não está no governo. Se a culpa é do PT, quem está no governo agora não fez nada, absolutamente nada. Quem foi que escolheu esse presidente? Isso é um teatro, muda presidente, tira presidente, muda presidente, e agora eles estão querendo uma CPI. Para que essa CPI? É mais um teatro no momento eleitoral, porque todos nós sabemos que nenhuma CPI que poderá abrir nesse momento, ela vai dar conta de que a gente tenha um resultado antes do momento eleitoral. Então vai ficar alimentando uma discussão totalmente desnecessária, quando deveria estar controlando os preços, deveria estar dando à Petrobras, nos seus lucros, que só ganham os acionistas, a responsabilidade de poder fazer um plano, um planejamento, para que a Petrobras pudesse, sim, aí ter preços justos, como tiveram no governo de Lula e tiveram no governo de Dilma. E não me venham dizer que não tinha. Esse processo de privatização, nós estamos vendo aí que a Petrobras já distribuiu mais de 24 bilhões para os seus acionistas. E nós estamos vivendo com o preço da gasolina, com o preço do óleo diesel, o aumento dos gêneros alimentícios. É importante dizer isso. Ele tem que se preocupar com o número de miseráveis que estamos aí tendo hoje no Brasil, e que precisa realmente de proteção social do governo, e que isso não está acontecendo. Então, só xingar o governo que saiu não resolve, porque em 3 anos, agora quase 4 anos, não apresentou nenhum resultado que pudesse modernizar esse processo, a não ser o debate de privatizações das instituições públicas que têm dado sustentação a esse país. E nós estamos vendo a cada dia sucateando, assim como fizeram com a Eletrobras, agora querem fazer com o que resta da Petrobras. Não façam CPI agora não. Lula está vindo aí e ele vai fazer mais do que uma CPI. Vai pegar os 20 últimos anos da Petrobras, e aí vão ver realmente o que foi e para onde foram e quem foi o governo que mais levou causa para a Petrobras nesse país. Senhor presidente, nós temos que falar sério. Não podemos brincar com o povo brasileiro. A classe média também sofre com o aumento desses preços. Agora os acionistas bilionários deles não vão sofrer absolutamente nada. O gênero alimentício, meu senhor presidente, está uma coisa horrível. Eu sou uma dona de casa, eu vou fazer compra. Você compra 1 litro de leite num dia, no outro dia você vai, o leite... Só para concluir, senhor presidente. Então, o que a gente quer é conversar e falar coisa séria. Vamos fazer, sim, uma investigação profunda e ver quem foi que deu mais prejuízo a esse país, sucateando e vendendo as nossas estatais. Senhor presidente, peço que meu pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Obrigado, nobre deputada Benedita da Silva. Será divulgado no meio de comunicação da casa na Voz do Brasil. Só para pedir que meu discurso também seja veiculado na Voz do Brasil. Muito obrigado. O discurso do deputado Eduardo Bolsonaro será atendido para divulgação no meio de comunicação da casa e na Voz do Brasil. O povo não aguenta mais. É muito sofrimento, é muita dor, fome, desemprego, corrupção. O Brasil vai de mal a pior. E há uma inércia do governo que não atende os clamores do nosso povo. Ao contrário, o governo arruma todas as desculpas para tentar esconder o fracasso desse governo para atender a maioria do povo. Mas esse governo é competente, sim, para dar mais dinheiro aos ricos, para engordar os bolsos daqueles que se beneficiam
com a política de preços da Petrobras. Esse governo é competente para aqueles que já têm muito e acumularam ainda mais durante o seu governo. É competente para os grandes bancos, para os grandes investidores, para aqueles que não geram emprego, mas especulam e ganham dinheiro às custas da maioria do nosso povo. Esse governo, Glauber, é o governo que persegue quem luta pela democracia, persegue parlamentares como você, que vem sendo atacado duramente neste plenário por defender suas convicções, defender, suas ideias e defender a democracia para o nosso povo brasileiro. Esse é um governo que virou as costas para o povo. Fala mansinho para os grandes, e é por isso que o nosso povo não aguenta mais, e é por isso que em outubro a resposta vai ser dada nas urnas eletrônicas, que são seguras sim para eleições limpas no nosso país. A tentativa de privatizar a Petrobras é um crime lesa pátria. A tentativa de entregar a Petrobras aos acionistas que só querem ganhar dinheiro às custas do nosso povo é um crime lesa pátria. A Petrobras é do povo brasileiro. A Petrobras não é do presidente da República e sua turma. É uma riqueza do povo brasileiro. E é importante para a nossa soberania e para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Se hoje o governo não consegue controlar o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, dos alimentos, imagina se esta empresa for privatizada. Imagina se a Petrobras for entregue àqueles que não têm nenhuma sensibilidade com as pessoas e só se preocupam com o lucro. Agora o governo diz que quer criar uma CPI, uma dobradinha com o presidente desta casa, deputado Henrique Fontana. Isso é cortina de fumaça. Essa é a demonstração que esse governo está totalmente desesperado, porque se aproxima o período eleitoral e o governo não consegue dar nenhuma resposta para gerar emprego, combater a fome, a desigualdade e controlar o preço dos alimentos, do gás de cozinha e dos combustíveis. Mais uma vez, o governo tenta enganar a população, mas a população sabe que os graves problemas que este Brasil, pelo menos a maioria da população sabe, a maioria dos problemas é culpa desse governo cru, incompetente e corrupto. O governo está desesperado porque sabe que a política de preço, de paridade internacional, foi a que é hoje responsável pela elevação dos preços em todos os níveis no nosso país. Inclusive, contribuiu para a volta da inflação, que é a maior dos últimos 26 anos. Então, minha gente, não adianta trocar o presidente da Petrobras, não adianta trocar o presidente da maior companhia de petróleo do Brasil e uma das maiores do mundo. Nós temos que trocar o presidente da República. Não adianta trocar o presidente da Petrobras. Temos que trocar o presidente da República, e o povo brasileiro vai fazer isso em outubro. Vai trocar o presidente da República. Peço para colocar na Voz do Brasil o meu pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Helder Salomão. Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, senhoras e senhores deputados, deputadas, e o povo brasileiro que acompanha esta sessão da Câmara Federal e tem acompanhado com muita angústia de preço dos combustíveis no Brasil e a inflação gerada pelo desgoverno Bolsonaro ao longo desses últimos anos. A questão central, deputado Tato, é a seguinte: Bolsonaro e antes dele Temer adotaram esta política de dolarização dos preços de combustíveis no Brasil. E esta é a cara efetiva
do que significa o processo de privatização da Petrobras que está em curso. Porque a venda, por exemplo, dos gasodutos, a venda da BR Distribuidora, a venda de refinaria, como já foi o caso da RELAM, que é uma refinaria que tínhamos na Bahia, isto tudo está ligado à dolarização dos preços. Então, quando o Bolsonaro, deputado Hildo Rocha, mente para o povo brasileiro e, infelizmente, é acompanhado pelo presidente Arthur Lira, criando uma cortina de fumaça, dizendo que o caminho seria privatizar a Petrobras, é o oposto. A privatização parcial da Petrobras é que está levando a esta explosão de preços que o Brasil vive hoje. O caminho para baixar o preço dos combustíveis, que aliás é um cartel historicamente no mundo inteiro, o caminho é exatamente renacionalizar a Petrobras, terminar com a dolarização dos preços, voltar a fazer da Petrobras uma empresa que reduza estes lucros estratosféricos dos acionistas, os poucos acionistas que não representam a maioria, porque quem tem a maioria das ações é o povo brasileiro, e com isto reduzir preços, porque se o Brasil pode produzir a 40, 45 dólares um barril de petróleo, se o Brasil retomar a capacidade de refino, ao invés de desativar refinarias e privatizar refinarias, o Brasil pode fazer um mix de preços com responsabilidade e baixar o preço dos combustíveis para, com isto, fomentar a economia brasileira e garantir como esta variável, mais uma das variáveis para controlar a inflação. Agora, sejamos claros, presidente Charles Fernandes, não é inventando uma CPI de pirotecnia, não é sugerindo uma cortina de fumaça, sugerindo algo para tentar iludir a opinião pública que se resolve a questão do preço dos combustíveis no Brasil. Nós temos que lembrar que Lula foi presidente, Dilma foi presidenta deste país, o barril do petróleo chegou a custar 140 dólares, como custa hoje, deputado Freixo, e a gasolina custava 2,70, 2,80. Então o que mudou foi esta privatização e a dolarização de preços com o objetivo de tornar a Petrobras mais atrativa para aqueles que querem comprar empresas de petróleo. Toda pessoa que conhece economia e mercado de petróleo sabe que este mercado é um oligopólio, que este mercado é cartelizado, não há livre mercado aqui. Se nós não recuperarmos a soberania brasileira com a efetiva adoção de uma política por parte da Petrobras para proteger a vida dos brasileiros e a economia brasileira, o Brasil continuará neste descalabro que Bolsonaro está nos colocando cada vez mais. Bolsonaro está desesperado com o problema dos combustíveis. Ele e o presidente da casa, Arthur Lira, porque o artigo da Folha de São Paulo sobre Arthur Lira, né? Porque a primeira pergunta, deputado Henrique Fontana, é a seguinte: eles não são a favor de privatizar a Petrobras? Eles falam isso o tempo todo, mas vamos privatizar a Petrobras. O seu Saxida, que vai amanhã na fiscalização e controle, ele nem tomou posse, ele foi lá no primeiro dia e falou assim: eu já estou com os estudos da privatização da Petrobras. Bom, se é privatizar a Petrobras, a empresa privada não visa lucro, não tem função social. Como é que o Arthur Lira vai colocar nos jornais que ele é o grande defensor de uma função social para a Petrobras, se eles votaram para derrubar a Dilma Rousseff, para botar o Pedro Parente na Petrobras, para aprovar o PPI, que é a paridade de preços internacional, dolarizar o preço dos combustíveis brasileiros, seguir o preço internacional do petróleo? É óbvio que tem uma contradição enorme. A questão é, antigamente já chegou a 130 dólares o barril e custava 2,60 um litro de gasolina, e agora custa 8 ou 9 reais, deputado Bongás, um litro de gasolina, e o diesel acompanhando, um atrás. O Bolsonaro mentiu aqui quando aprovou o ICMS, ele falou que ia reduzir R$2 na bomba. R$2 na... Mentira! Tranquilo. Aqui se mente todo dia. Voto do sergipano baiano. Você manda.
Só para concluir, eu queria colocar o seguinte: o que está se fazendo aqui é uma farsa. Inclusive, essa lógica de preocupação com a população, e tão preocupada é com a escalada inflacionária, porque eles perderam a eleição, eles não controlam mais o processo e eles querem criar uma farsa para a população brasileira. Não conseguirão. A Petrobras é do povo brasileiro, contra a privatização e baixando os preços baixando os preços. Só tem uma maneira, que é eliminando a paridade de preços internacionais. Aí eu quero me referir porque o PSOL apresentou um projeto de lei para retirar, acabar com essa insinuação, com essa condução do processo de preços da Petrobras. Aí sim vai baixar o preço e o povo brasileiro vai dar a resposta não a Bolsonaro. Obrigado, deputado Ivan Valente. A palavra ao deputado Henrique Fontana, PT do Estado do Rio Grande do Sul. Seguido, o deputado Bom Gás. Senhor presidente. Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, eu subo à tribuna para continuar este debate sobre a Petrobras e o preço dos combustíveis no Brasil. Na realidade, deputado Ivan Valente, o que ocorreu desde o golpe que derrubou de forma ilegal a presidenta Dilma e agora 3 anos e meio de governo Bolsonaro foi exatamente, deputado Rogério Corrêa, uma política de desnacionalização da Petrobras. Todas as políticas votadas aqui por maioria, apoiadas por Bolsonaro como presidente ou antes como deputado, foram exatamente para abrir as portas para que o Brasil se transformasse num paraíso da dolarização dos preços de combustíveis. Porque este paraíso da dolarização é o que as empresas exigem para comprar os ativos da Petrobras. Tanto é, deputado Ivan Valente, que foi vendida a BR Distribuidora, foram vendidos os gasodutos, foi vendida a refinaria na Bahia, foram vendidas empresas de fertilizante. E aí o que aconteceu, deputado Valdenor? Lá na Bahia hoje tem um dos combustíveis mais caros do Brasil, desculpe. Por quê? Porque ali no entorno daquela refinaria tem o monopólio da distribuição daquela região. Não há concorrência livre em mercado de petróleo. Isto é uma grande falácia. Isto é um conto do vigário. Só acredita quem é muito ingênuo ou quem é mal intencionado e quer ganhar dinheiro fazendo esse discurso. Porque o mercado de petróleo ele é cartelizado no mundo. A única maneira de proteger um país contra preços abusivos no petróleo e nos derivados é exatamente tendo uma empresa nacional forte. Então o caminho para o Brasil sair deste buraco em que Bolsonaro nos colocou e outros aliados é exatamente renacionalizar a Petrobras. E vou repetir bem forte esta frase, deputado João Daniel, é renacionalizar a Petrobras. Colocar a Petrobras a serviço dos interesses nacionais do nosso projeto de desenvolvimento nacional. E sim, diminuir o tamanho destes lucros estratosféricos que os acionistas minoritários estão tendo, porque tem um governo que apostou nesse caminho. E não adianta o Bolsonaro vir aqui dizer que ele não tem como alterar a questão da política de preço da Petrobras. Ele nomeia e nomeou 3 presidentes da Petrobras, um atrás do outro. Aliás, este último fazem 20 dias, ou 2 meses, não lembro direito, que ele nomeou o presidente dizendo que era a pessoa certa para ajustar o problema. Ele troca ministro, ele troca presidente da Petrobras, só que ele é refém diante da política da dolarização de preços. O Brasil precisa recuperar soberania. E esta é uma das grandes palavras de ordem deste amplo movimento que construímos em torno da candidatura do presidente Lula. Recuperar a soberania nacional, os interesses dos brasileiros em primeiro lugar, e não colocar este país, e eu peço 30 segundos para concluir, presidente, e não colocar este país de joelhos, como tem feito o Bolsonaro, que além de ter vendido a Eletrobras, agora tenta montar uma CPI,
que é uma cortina de fumaça, é uma fachada para gerar um tumulto em torno da Petrobras. Por quê? Porque ele quer abrir o caminho para a venda da Petrobras. Nós não permitiremos isto, e o povo brasileiro sabe que o caminho para baixar preço de combustíveis é sair desta política de dolarização dos preços. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Com a palavra, o deputado Bom Gás, PT do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, eu retorno à inscrição do deputado Valdenor Pereira. Presidente, deputado Charles Fernandes, colegas deputados, deputadas, a Petrobras está fazendo o que o Bolsonaro quer. A política dolarizada, preço paridade de importação, vender parte já e desconstituir as nossas refinarias no Brasil, entregar o óleo bruto para ser lá fora refinado e nós comprarmos em dólar, jogar os preços para cima. Isso é um absurdo. A notícia desse final de semana, os postos de combustíveis reajustando porque na base aumentaram os preços por causa da política do Bolsonaro. O diesel já ultrapassou em alguns lugares a gasolina. E aí como é que fica o caminhoneiro? Como é que fica o agricultor? Como é que fica o comércio que depende do transporte feito na sua grande maioria por caminhões que usam o diesel? Essa situação tem nome e responsabilidade. Chama-se política adotada depois do golpe pelo Temer e continuada pelo Bolsonaro. E quando ele apresenta agora a ideia da CPI, é exatamente para piorar a situação, porque ele quer criar uma péssima imagem de uma Petrobras, que é na verdade um agente de desenvolvimento do nosso país, que pode fazer políticas sociais, que pode intervir, inclusive fazer o que o Lula disse, brasileirar, passar em real, não em dólar, adotar uma política nacional, já que nós somos praticamente autossuficientes nessa produção. Não, ele não quer fazer isso, ele quer entregar, ele quer privatizar. E atrás disso, e quando eu digo que a Petrobras está fazendo o que o Bolsonaro quer, o que o Paulo Guedes manda, porque o Paulo Guedes está a serviço da política do Bolsonaro, é exatamente privatizar, criar um ambiente de privatização para a Petrobras. Na Eletrobras nós sabemos o que aconteceu, a conta de energia vai subir mais para as pessoas, e privatizado vai piorar ainda mais a situação, porque os acionistas que ganharam bilhões nos últimos dias, eles ainda estão insatisfeitos, porque como capitalistas, o que eles querem é lucro, e lucro redobrado. Então esse é o grande equívoco, o grande erro que nós podemos chamar de erro criminoso para a economia brasileira. Por isso eu concluo, presidente, para dizer que a Petrobras está fazendo o que o Bolsonaro quer. E aí ele tergiversa, eles falam outras coisas, que é o problema da pandemia, que é o problema da guerra, que é o problema do ICMS. Nós votamos várias vezes esse assunto e isso não resolve a questão. O problema é a política de preços. E ela está subordinada a essa lógica internacional criminosa e a preparação para a privatização. Vale o que o Lula disse, é brasileirar, é fazer em real, é ter política de desenvolvimento. É por isso que o Lula está certo. Obrigado. Obrigado, deputado Bom Gás.